Bom dia! Hoje é sexta-feira, 30 de junho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje, como sempre fazemos às sextas-feiras, vamos falar de temas importantes relacionados ao Porto de Santos. Tudo que movimentou o setor portuário. Para a agenda do Porto de hoje, eu recebo Maxwell Rodrigues, consultor portuário e apresentador do programa Porto e Negócios. Maxwell, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nathalie, bom dia. Sempre um prazer estar aqui para que a gente possa debater esses assuntos importantes em relação à maior joia que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos. E assunto a gente tem essa semana, hein? Sempre. E também Nívio Pérez dos Santos, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos. Nívio, seja muito bem-vindo novamente. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Maxwell. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e acho importante debater, como o Maxwell falou, a maior joia que nós temos em Santos. Sem dúvida. E uma das maiores do país também, né? Eu diria o maior porto da América Latina. Da América Latina. Mas antes de começarmos o nosso debate, informações importantes para quem está saindo de casa, em virtude da greve geral, que volta a acontecer 2 meses depois, em protesto, de novo, contra as reformas trabalhista e previdenciária. A Baixada Santista também sofre reflexos. A divisa entre Santos e São Vicente está bloqueada no sentido Santos. Isso significa que quem está vindo para Santos tem problema. Quem quiser ir para São Vicente, está tranquilo. Até o momento, a faixa que leva a Santos, a via que leva a Santos, não tem informação de liberação. Na Avenida Martins Fontes, na entrada da cidade, também há bloqueio. Apenas uma das faixas está liberada. Na rodovia Anchieta, entre os quilômetros 16 e 17, tem bloqueio na marginal, sentido São Paulo. Os ônibus e o VLT, pelo menos, estão funcionando normalmente. Em Cubatão, um grupo de manifestantes fechou todas as entradas da refinaria Presidente Bernardes. E além de reflexos no trânsito, os estivadores do Porto de Santos também estão de braços cruzados até domingo. São funcionários dos terminais portuários de contêineres da Santos Brasil, Libras Terminais, Ecoporto e BTP. No caso dos estivadores, o sindicato da categoria alega que o sindicato dos operadores portuários, o SOPESP, não negocia a data base desde 2015. Max, estivadores de braços cruzados por 48 horas, a gente pode prever os reflexos disso? Nathalie, evidentemente que prever nós podemos e já conhecemos os reflexos, até porque esse tipo de ação é uma ação rotineira no Porto de Santos, né? Nós estamos aí, mais uma vez, no meu entendimento, enxugando gelo. É isso que naturalmente a gente sempre faz. Eu acho que isso é uma grande crise de inteligência, na verdade, em virtude dessas ações que são feitas. Porque, na verdade, eu entendo que hoje o principal vilão deste papel todo, na verdade, não é a iniciativa privada, mas sim o próprio governo em função dessas políticas públicas que são realizadas hoje. Outro fator bastante importante é a questão econômica. Hoje nós vivenciamos aí uma questão e uma crise econômica bastante grande no país, que naturalmente não dá a possibilidade para o empresariado muitas vezes de fazer os repasses que são necessários. Nós temos aí um acúmulo inflacionário, por exemplo, que muito dificilmente nós conseguimos repassar isso naturalmente para o mercado, para os trabalhadores. A gente percebe isso de um modo geral, você já deve ter sentido os reflexos disso no teu próprio salário, claro. As pessoas que estão aqui também, o poder de compra, o poder de aquisição, apesar do salário sofrer pequenos reajustes, ele já não é o mesmo, porque a inflação lá na ponta para o teu consumo, ela é muito maior em virtude dos seus reajustes, e isso é muito mais relacionado a uma questão econômica. O que muito me assombra também é que faz, de uma certa forma, um vínculo aí com a questão do vínculo nos terminais, né? Eu não sei se esta ação, se esta greve hoje, ela tem efetivamente uma relação com isso, porque já vem se discutindo há muito tempo esta questão do repasse, mas a partir deste final de semana, apesar do ajuizamento da ação, os terminais privados podem começar a atuar
com o vínculo de 75%. 75%. Então, eu não sei se isso é um movimento, na verdade, político ou isso, na verdade, é um movimento favorecendo ou tentando favorecer o trabalhador. Se for para favorecer o trabalhador, eu acho que a briga ela está com o lado errado. Eu acho que essa briga tem que estar vinculada ao governo, não necessariamente à iniciativa privada. Eu acho que a iniciativa privada deveria se associar aí aos sindicatos para que pudessem reivindicar políticas públicas, principalmente para o setor portuário e outros setores, para que voltasse a fortalecer a nossa situação econômica no país. Então, fica um pouco a questão do contraponto nesse sentido. Eu falei da crise de inteligência, porque nós temos hoje aí no país algo em torno de mais de 16 mil sindicatos e nós vamos ter que passar por uma reformulação. Isto é um modelo que já não está funcionando no nosso país. Não comporta mais, né, E não comporta. E aí a gente vai perceber que muitas categorias também vão acabar sofrendo com isto e precisam se readequar. São tempos de mudança. Nós estamos vivendo esses tempos no país, não só nesta questão trabalhista, mas também política, também econômica e principalmente uma questão social, Nathalie. Sem dúvida. Nívio, você concorda com essas colocações do Max? Quando a gente pensa em paralisação, e ele fez uma colocação bastante importante com relação à paridade, né? Que essa é uma grande luta dos estivadores e que eles tiveram uma vitória, depois retrocedeu e a gente já imaginava que a decisão iria retroceder porque foi numa instância menor e aí a instância maior veio e sobrepôs. Essa questão de você é presidente de um sindicato e você deve ter sentido também os reflexos da crise no teu sindicato. Como que é a conversa, o diálogo com os despachantes para que o trabalho não pare, para que o trabalho continue? Primeiro, nós somos sempre contra a greve. Eu acho que a greve, independente se ela é justa ou não, eu acho que ela prejudica toda uma população. Então, a greve é a última instância. Eu acho que a conversa é o principal tema aqui. O Maxwell resumiu bem, eu acho que ele está certo, mas o sindicato dos despachantes, ele é um sindicato patronal, diferente de outros sindicatos. Então, para nós, toda a greve é muito prejudicial. Nós entendemos que o Brasil passa por uma grave crise e essa crise vem a mudar uma série de ações que são tomadas. Nós precisamos nos modernizar. Nós temos acompanhado aí, junto à OMA, a Organização Mundial das Aduanas, junto à OMC, reformas que estão acontecendo no mundo todo, em vários países. E isso também tem que acontecer no Brasil. É uma modernização dos sistemas, uma facilitação do comércio exterior. O Brasil está muito atrasado nesse sentido, Nívio? Olha, ele não diria que está atrasado, ele vem se adaptando de acordo com as suas necessidades. Nós passamos, ainda estamos numa crise muito grande, eu acredito que é a maior crise que o Brasil viveu, então isso gera reflexos nessa modernidade. Falta dinheiro para investimentos do próprio governo, em sistemas. Por exemplo, o governo está lançando agora o Documento Único de Exportação. É um sistema onde nós, despachantes, fomos chamados a Brasília a participar no desenvolvimento desse programa e estamos difundindo isso entre os despachantes e para toda a comunidade marítima. Então, essas modernidades, elas têm que acontecer. E a greve vem a prejudicar tudo isso, independente se ela é justa ou não. Nós não estamos julgando isso. Eu acho que toda a greve, sempre disse isso, ela é prejudicial à população. À população, né? Porque no fim da cadeia, quem é afetado é a população, né? Não tem como fugir disso. E, Nathalie, as pessoas precisam começar a entender essa modernidade, né? O Google recentemente fez uma pesquisa onde aproximadamente 18 mil funções vão se extinguir nos próximos 10 anos. Isso é bastante representativo. E quais são essas funções? Num período bem curto, São né? funções manuais, ou seja, todo o trabalho manual que hoje é feito, de uma certa forma ou de outra, ele acaba se extinguindo nos próximos 10 anos. E por que ele se extingue? Em virtude dessa modernização. Isso quer dizer que as pessoas vão ficar sem emprego? Não, as pessoas não vão ficar sem emprego e postos de trabalho não vão necessariamente desaparecer. Eles podem ser fechados dependendo da proporção, ou seja, se hoje eu tenho 20, eu vou começar a ter aí
4 ou 5 postos de trabalho, mas existe algo importante que a máquina não consegue fazer, que se chama-se capital intelectual. Esse capital intelectual faz parte do ser humano, né? Que é a questão do conhecimento. E aí, naturalmente, estas pessoas que hoje, de uma certa forma, acabam exercendo uma função, precisam se capacitar para exercer outras funções, porque a máquina também depende de uma série de condições para operar. Uma delas é manutenção, sim, uma delas é operação, dentre outras condições. Então, esta reformulação trabalhista, no meu entendimento, era a preocupação, ou a grande preocupação que os sindicatos deveriam ter hoje. Ou seja, capacitar boa parte desta mão de obra, até porque, falando-se em Porto, é um mercado internacional, sim, e tudo isso vem impulsionado por essas empresas internacionais. As empresas internacionais hoje já possuem aí um nível de automação e modernidade bastante grande, mundialmente falando, e naturalmente acabam pressionando o mercado brasileiro para que cheguem ao mesmo nível, sim, de capacidade operacional, de excelência operacional. E para que isto ocorra, os investimentos, eles devem ser feitos. E essas recolocações, elas também devem ocorrer de forma natural. Eu acho que se nós continuarmos com esses tipos de ações, por exemplo, nós vamos viver situações como nós vivemos num passado não muito distante, onde nós começamos a fazer a importação de grandes transteiners, que são as máquinas que operam hoje, por exemplo, os containers e movimentam os containers nos terminais, e tivemos que naturalmente importar mão de obra para operar e dar manutenção nesses grandes equipamentos. Aqui não havia qualificação. Porque nós não tínhamos ainda a qualificação necessária aqui no nosso país. Então eu acho, e esse é o meu entendimento, que hoje os sindicatos, de um modo geral, a gente sabe que a gente tem um sindicato patronal aqui na mesa, mas os sindicatos que estão focados aí na questão laboral, que é o mais importante nesse sentido, devem se ater também a esta condição de capacitação. Este modelo que nós temos hoje aí, por exemplo, como nós temos na questão partidária, onde existem aí fundos, não só para sindicatos, mas para partidários também, que são fundos que geram na ordem aí de 3, 4 bilhões de reais, isso naturalmente vai ter que acabar se extinguindo. Hoje, o peso da máquina pública, ele é muito grande na situação econômica, né, que nós temos. E a máquina pública, ela é ineficiente. Mas por uma questão de comodismo. Sim. Na verdade, a máquina pública, ela se acomodou. Sim, né? Sim. Eu costumo dizer assim que nós, brasileiros, nós nos acomodamos a ter coisas ruins. Né? Isso é cultural no nosso país. Nós aceitamos, né, ter produtos ruins, nós aceitamos ter uma gestão pública ruim. E essa nova geração, capitaneada aí também pela nossa geração, né, que é a geração principalmente da informação, a velocidade dessa informação, conteúdo e conhecimento, está passando por esse processo revolucionário, o que é fundamental dentro dessa cadeia toda para que nós possamos viver um processo de transformação. Sim. E é isso que nós estamos vivenciando, sim, hoje. Esse processo já começou. Maxwell, você acredita aí que nos próximos 365 dias nós vamos resolver todos os problemas do país? Sem Evidentemente dúvida. Que não, né? Mas todo o processo de transformação ele tem um início e nós estamos iniciando. O que eu acho que, na verdade, os formadores de opinião têm como obrigação é transferir essa visibilidade de futuro no médio e longo prazo para que estas entidades também possam se preparar para que chegue lá na frente e não tenham problemas maiores do que já estão vivenciando hoje. Nesse sentido, Max, essa semana o Ministério Público do Trabalho ele apontou inconstitucionalidades no projeto da reforma trabalhista em tramitação no Senado e divulgou uma nota técnica pedindo a rejeição parcial do texto. Entre os pontos que ele questionou está essa questão da flexibilização da jornada de trabalho, dessa relação mais aberta entre patrão e empregado. Como é que você vê, porque a gente está falando das reformas, elas são necessárias, o Brasil está em transformação, né? É de fato um momento de transformação. Como é que você vê a emissão dessa nota? A gente pode ter um freio na reforma? Nathalie, inicialmente, se eu fosse presidente do país, eu mudaria o Ministério do Trabalho para o Ministério do Emprego. Né? Nós precisamos de emprego no país, é isso que a gente precisa e é o que a gente tem necessariamente que fortalecer. O que a gente precisa também refletir é que 93% das ações trabalhistas do mundo estão no Brasil. Então, assim, nós não estamos falando de 1%, 2%, 5%, nós estamos falando que 93% das ações trabalhistas no mundo
estão no Brasil. Ou seja, nós temos problemas na nossa legislação trabalhista, isso precisa ser revisto. Uma outra condição para que a gente possa fazer um paralelismo, eu acho que se eu perguntar aqui no estúdio para qualquer uma das pessoas que estejam aqui, se elas têm total interesse de morar e trabalhar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho plena convicção que pelo menos 90% das pessoas aqui vão dizer que sim, querem trabalhar nos Estados Unidos. E essa relação é uma relação completamente aberta. Evidentemente, nós precisamos tomar cuidado porque nós temos um país com proporções aí continentais, a gente é um país bastante grande, a consciência que nós temos aí política, social e cultural, evidentemente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, no sul do país, em alguns outros estados, é uma consciência bastante elevada, mas aí a gente também tem que tomar cuidado com algumas políticas em outros polos, outros centros, porque na verdade você pode ter um vínculo aí de escravidão, voltando lá no passado, as pessoas trabalharem em troca de comida, por exemplo, o que é bastante errado. Mas eu acho que você pode flexibilizar, principalmente para esses polos que já possuem essa consciência para poder alavancar toda a economia e a geração de emprego que é necessária, e aí sim, aumentar o volume de fiscalização nesses outros polos que não possuem esta capacidade de geração de emprego em virtude dessa relação desproporcional que existe. E até planejamento, de repente, para implantar nessas regiões projetos que possam dar certo. Sem sombra de dúvida. E aí você flexibiliza, você contribui para a economia e você faz com que esse trem ele continue caminhando no caminho certo. O que nós temos hoje como grande dificuldade são esses interesses políticos que, em virtude do voto, né, isso está muito vinculado a essa questão do voto. É muito difícil. Ele continua, Nível, isso é uma verdade, isso está impetrado aí na nossa realidade e no nosso dia a dia. Então, esse modelo político também não contribui para esse desenvolvimento. Eu costumo dizer que o empresariado hoje que assina uma carteira de trabalho, ele é um herói, né? Em virtude de tudo que se tem. Fazendo um comparativo, eu não sei se eu já fiz esse comparativo aqui na TV, mas eu posso repetir também até para o nosso telespectador. Hoje, uma pessoa que tem uma função em qualquer empresa e tem um salário, por exemplo, de R$1.000, a empresa paga mais R$1.000 para este funcionário em tributos. Destes R$1.000 que o funcionário possivelmente receberia, em virtude da política trabalhista que nós temos, ele acaba recebendo líquido R$750, porque mais 35% são impostos também. Desses R$750, toda vez que você vai lá na farmácia, você vai no supermercado, você vai consumir um combustível, você vai pagar algo mais em torno de 50%. E vai sobrar líquido na tua mão para que você possa poupar ou fazer qualquer coisa, R$350. Não então, vai sobrar, não vai sobrar. É essa desproporcionalidade que a população precisa começar a enxergar. Nós trabalhamos muito para pagar tributos e o retorno disso acaba naturalmente não vindo para a nossa mão. Eu vou para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai conversar ao vivo por telefone com a repórter Bianca Midledge com as informações atualizadas sobre os reflexos da greve geral aqui na Baixada Santista. Vamos conversar ao vivo por telefone com a repórter Bianca Midledge, que traz informações sobre os reflexos da greve geral aqui na Baixada Santista. Bianca, bom dia. Onde é que você está agora? Bom dia, Nathalie. Bom dia ao pessoal de casa que acompanha a gente. Olha, agora eu estou em frente ao terminal da BTP, aqui na Avenida Augusto Barata, no Poço de Santos, porque os estivadores estão fazendo uma movimentação, um bloqueio aqui bem em frente ao portão da BTP. Eles não estão deixando entrar nem os trabalhadores do próprio terminal, mas também os estivadores já estão aqui, ninguém entrou. Os estivadores que estão nos navios, de acordo com o secretário do sindicato, estão paralisados. Então a adesão dos estivadores é de 100%, de acordo com a direção do sindicato. Seriam quantas pessoas mais ou menos, Bianca? Aí na frente? Tem por volta de 30 pessoas aqui na frente do portão, não é muita gente. Mas eles estão espalhados também. O que a direção do sindicato falou pra gente é que eles estão espalhados. Alguns estão embarcados em navios e paralisaram. Essa paralisação é de 48 horas a partir das 7 horas da manhã de hoje. Então, deu 7 horas da manhã, todos os estivadores, estando embarcados ou não, ou nos postos de trabalho também, nos postos lá na ponta da praia, eles também estão paralisados. Então, eles estão espalhados, né, nesses terminais, com paralisação de 48 horas, porque além da greve geral,
eles também reivindicam o acordo salarial com data base de março. Desde março, eles estão, então, lutando por esse reajuste que ainda não foi atendido, ainda não houve nem negociação, nem se iniciou uma negociação. Bianca, você também passou por outros pontos da cidade. O que você percebeu? Isso, Nathalie. Eu estive logo cedo ali na Avenida Martins Fontes, na entrada da cidade. Alguns manifestantes, esses da Força Sindical, da Intersindical, são vários sindicatos que estavam ali bloqueando a pista que vem para Santos. Então, quem chegava de São Paulo para Santos, para o centro de Santos, não conseguia passar. Esse bloqueio começou às 5 horas da manhã, só que aí os policiais militares já chegaram logo cedo, negociaram, e pouco antes das 7 horas da manhã, esses manifestantes desbloquearam uma das faixas. Então o trânsito ficou lento, mas essa manifestação ela já foi encerrada. Por volta das 7h20 da manhã, eles começaram a caminhar lá da Avenida Martins Fontes em direção à Praça Mauá, que é onde todos os manifestantes devem se concentrar daqui a pouco. Todos eles vão fazer uma movimentação ali na Praça Mauá, no centro de Santos. Muito obrigada pelas tuas informações, Bianca. Tenha um bom trabalho. Muito obrigada, Nathalie. Até mais. E voltamos a conversar sobre o setor portuário com Maxwell Rodrigues e também com o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, Nívio Pérez dos Santos. Max, a Bianca deu como informação que mais ou menos 30 estivadores participam desta paralisação em frente à BTP. A gente tem uma categoria de estivadores estimada aí em quase 4.000 estivadores, né? Eu acho que respondeu a tua dúvida, né? Nathalie, foi o que eu mencionei. Eu acho que a gente pode mudar até a pauta, porque a greve, na verdade, não está existindo, né? O que está existindo é uma paralisação para tentar reivindicar algo sem muita estrutura. Por que eu estou falando sem muita estrutura? Porque com toda a crise econômica, e aí no primeiro bloco o Nível mencionou que é uma das maiores crises que a gente tem passado aí nos últimos tempos, buscar uma reivindicação desta questão do reajuste em virtude de um atraso de 3 meses, né? Eu acho que é um pouco demais para a situação que a gente vivencia hoje no país. Evidentemente, todos esses terminais hoje, eles também naturalmente vêm sofrendo muita dificuldade em repassar os reajustes que são necessários para outra ponta. Então você precisa ter um pouco de equilíbrio. Eu acho que 3 meses, eu não sei se é para tanta movimentação da forma como tem sido feito agora. Equilíbrio e bom senso também, né? A gente tem que, nesse momento em que o país está se transformando, é preciso de bom senso, né? Em todas as nossas decisões e todas as nossas relações, né? Principalmente o bom senso, né? Existe uma queda muito grande na área de serviços e isso aí reflete no país inteiro. Foi como o Maxwell falou. Não sei se é o momento de você reivindicar. Existe, por exemplo, os auditores fiscais que ficaram aí 4 ou 5 anos sem receber aumento e continuaram trabalhando, fizeram uma greve e se resolveu, mas o país atravessa um momento muito grave. Eu acredito que esteja saindo deste problema, esteja melhorando. O empresariado cansou de falar de política e vai cuidar dos seus negócios. Eu acho que ele está esquecendo um pouco Brasília e começar a trabalhar nos seus negócios, porque se ele continuar esperando uma solução... Nada vai acontecer, né? Não, nós estamos há 3 anos esperando uma solução. E o investimento, a queda de serviços, a queda do setor financeiro é muito grande. A gente tem visto aí grandes empresas fechando, demitindo. O volume de desempregados no país hoje é muito grande. E nós precisamos fazer alguma coisa. Eu acho que nós temos que esquecer um pouco a política, acompanhar, verificar quem merece estar lá, quem não merece, mas nós temos que tocar nossa vida. E tocar nossa vida é tentar investir, tentar dar a volta por cima. Eu acho que quem vai tirar o país dessa crise não são os políticos, são os empresários. Sem dúvida. Aqueles que investem, aqueles que acreditam no país e que trabalham dia a dia produzindo para esse país. Por isso que greve não resolve muita coisa, né? E, Nathalie, o Nível fez uma menção ali de que o empresariado, na verdade, ele está se descolando ou se desvinculando desta questão política em Brasília, e eu, naturalmente,
naturalmente tenho que comparar isso a uma política que eu gosto muito, né? Uma política americana, uma política europeia e muito ali por parte do Oriente e do Ocidente também. É a política do it yourself, ou seja, faça você mesmo, né? E é o que as pessoas estão hoje muito desacreditadas e partindo para isso. A gente percebe aí que nos grandes países desenvolvidos do mundo, as pessoas acabam sendo ou empreendendo de certa forma, enriquecendo com este empreendimento e a partir daí eles se lançam na política para tentar de alguma maneira ajudar a sociedade. Aqui no país é um pouquinho diferente, né? As pessoas se tornam políticas para enriquecer e a partir daí cuidar dos seus interesses individuais. Então, eu acho que esse processo de transformação cultural e de consciência nossa da sociedade é o que a gente está vivenciando hoje. As pessoas estão bastante cansadas. A gente falou dessa questão da greve, voltando na greve novamente, eu quero crer que é muito mais produtivo juntar o empresariado junto com esses sindicatos e reivindicar talvez uma política tributária melhor no nosso país, né? Eu fiz a menção aí da proporcionalidade de imposto que a gente paga. Talvez se você pudesse não pagar tantos impostos da forma como você paga hoje e reverter isto para a economia, para a geração de empregos, porque aí o ciclo vai girar de novo, o governo não vai perder com isso. O que vai acontecer, a máquina vai girar novamente e o processo de arrecadação, ele vai ter a mesma proporcionalidade. Então é esse modelo que a gente precisa debater. Esta guerra aí entre os sindicatos e os empresários é algo que só desfavorece a política que a gente precisa para o nosso país. Eu posso até citar um exemplo, por exemplo. Eu tenho a minha empresa e virei presidente do sindicato. Dentro do sindicato dos despachantes aduaneiros de Santos, não existe remuneração aos dirigentes. Então, foi mais ou menos aquilo que você falou, Maxwell. Eu tenho já a minha empresa e entrei como presidente para defender uma categoria, para lutar por uma categoria. A tua comunidade. Exatamente, sem ter nenhum tipo de recebimento, porque eu já tenho a minha empresa. E eu acredito que é isso que você falou, o empresariado ganha dinheiro, cria sua empresa, aí depois ele parte para a política, que aí ele não precisa da política para viver. Como sustentação, ele né? tem a empresa dele que vai lhe dar o seu sustento. E eu acredito que aí sim teremos políticos honestos, políticos corretos. Para que a gente consiga concluir com êxito esse processo de transformação. E esta semana atracou no Porto de Santos o maior navio em capacidade de transporte de contêineres da história. Da armadora israelense Zim, o Cape Sonion, que já foi embora, ficou estacionado no terminal da Embraport. A embarcação possui capacidade de carregamento de 11 mil TEUs, ou para quem está em casa entender, 6.500 contêineres de uma vez. No total, foram 125 movimentos de descarga e 1.965 de embarque. O Cape Sonion integra a linha de navegação que liga a costa leste da América do Sul ao Extremo Oriente e passará a fazer parte regular das escalas regulares no Porto de Santos. Ainda segundo a Embraport, a empresa está se especializando no atendimento aos maiores navios contêineros que chegam ao Porto de Santos. Max, como é que você vê a chegada, o recebimento, né, de um navio como esse para o Porto de Santos? Qual é a importância? E o que isso representa? Pequena. Assim, a gente está comemorando o navio de 11 mil TEUs, né? O mundo já trabalha com números mais expressivos. E aí a gente tem que remeter essas condições que nós temos hoje em relação ao calado do Porto de Santos. Praticagem. Né? Efetivamente aí a contribuição por parte da praticagem. Eu acho que a praticagem ela tem que ser um ator importante nesse processo para reivindicar um calado maior no Porto de Santos, para que a gente possa cada vez mais receber navios maiores. Por que nós precisamos receber navios maiores? Isso está vinculado naturalmente à situação econômica do nosso país. Muitas pessoas acabam se perguntando naturalmente isso, ou seja, para que nós vamos receber navio maior se a situação econômica não está tão boa? Na verdade, hoje, a grande maioria dos grandes portos no mundo acabam se transformando em grandes
grandes hubs, ou seja, recebem muita mercadoria e naturalmente ele não vai nacionalizar essa mercadoria aqui. Ele vai passar por um processo talvez de cabotagem ou de transição desta carga para outros portos, como são portos, eu já mencionei em outra oportunidade, mas volto a mencionar, como é a questão do porto da Argentina, né, em Buenos Aires. Você não tem calado ali, você não vai aumentar aquele calado por ser um rio e naturalmente você tem que ter navios menores, ou seja, é como se funcionasse os aeroportos no mundo, né? Eu gosto muito de fazer esta comparação. Você tem aqui o aeroporto de Guarulhos, que recebe todos os voos internacionais, com muitas pessoas a bordo desses desses aviões, perdão, e aí você tem os voos domésticos que vão levar para outras cidades do país. E isso precisa ser realizado aqui também no Porto de Santos. O Porto de Santos, na verdade, ele vai ser o nosso aeroporto de Guarulhos, vai receber boa parte desta carga e vai distribuir aí, não só no continente brasileiro, na costa brasileira também para outros portos, mas também em outros portos da América Latina. Como é que o sindicato, como é que os despachantes aduaneiros trabalham quando chega um navio desse porte no Porto de Santos? Mesmo que seja pequenininho, como o Max disse, acho que é o início, eu acho que é o primeiro passo, né, sem dúvida nenhuma. Como é que trabalham os despachantes? Olha, o trabalho é mais ou menos rotineiro. Então, esse volume, ou seja, um navio desse porte, chegando a Santos, apesar de não ser um dos maiores do mundo, como o Maxwell frisou, ele traz uma quantidade maior de containers, isso gera uma quantidade maior de serviços, de operações. Para os despachantes, a rotina é normal, porque nós começamos a operar a partir do momento que esse container está em terra. Ele entra num terminal, é que começa a ação do despachante aduaneiro, junto a todas as autoridades, seja Anvisa, MAPA, Receita Federal, IBAMA. Então, para nós, na verdade, a operação desse navio não afeta o nosso serviço. Nós começamos, como eu disse, a operar após o container descer e estar dentro do terminal. Aí nós começamos a liberação desses containers junto às autoridades. E no caso do Cape Sônia não teve nenhum problema, né? De jeito nenhum. Normal. Normal. Tudo certinho. Agora, o Maxwell citou uma coisa importante. O Brasil futuramente deverá receber navios até maiores. Eu acho que o Porto de Santos, logisticamente, ele já é um hub port. Ele é um porto fantástico, ele é um porto que não precisa ser vendido como outros portos. Sofremos hoje guerra fiscal de outros portos para poderem crescer, ou seja, o Porto de Santos ele perde carga para outros estados, justamente por conta de uma guerra fiscal. Existe uma disputa entre portos, exatamente, né? Entre estados, eu diria. Entre estados. E mesmo assim, nós continuamos a receber navios grandes. Agora, a questão da dragagem, do calado, é muito importante. Eu acho que isso tem que ser estudado a fundo. Eu ouço falar de dragagem há mais de 30 anos, como eu ouço falar da ponte, do túnel, como eu ouço falar da entrada de Santos. Então, grandes terminais investiram milhões e a infraestrutura ao redor desses terminais ainda não estão funcionando como deveriam. É muito ruim, né? Não estão funcionando, é de fato muito ruim. Quando a gente fala em dragagem, e a gente já falou aqui que a saída ideal seria a privatização, enquanto a gente não tem essa solução, que é necessária de maneira imediata, mas a gente sabe que não vai acontecer da noite para o dia, você vê a cabotagem também como uma possibilidade para que a gente consiga receber navios maiores, consiga agregar um valor ainda maior ao Porto de Santos? Nathalie, eu mencionei inicialmente, a cabotagem é fundamental. A política pública de incentivo para a cabotagem é que não favorece absolutamente nada esse modal. Na verdade, favorece muito mais o modal rodoviário. A gente ainda tem essa política no nosso país e a gente precisa repensar isso. Na verdade, o Porto de Santos hoje, como o Nível mencionou, a questão de perda de carga para outros portos, ainda não é tão representativo, mas começa cada vez mais se tornar. A gente vem perdendo bastante carga para Paranaguá, o Porto de Pecém cada vez mais se estruturando. Nesta situação de hoje, talvez não seja tão representativo, mas você está, entre aspas, falando, alimentando o inimigo, e o inimigo está cada vez mais se forte, fortalecendo. Né? Nós percebemos também que o Porto de Vitória hoje se movimenta de forma vertiginosa. Vai chegar nas proporções do Porto de Santos? Não vai chegar, mas num futuro não muito distante, o Porto de Santos é que vai ter que se readequar a estas realidades e não necessariamente capitanear esses processos de transformação. Eu sempre costumo dizer que na vida você tem duas opções, né? Fazer parte de um processo de transformação ou ser empurrado por ela.
Agenda do Porto. Oferecimento Grupo Iaman, Segurança Patrimonial e Brasil Porto Logística. E já estamos de volta e chegamos ao último bloco do Bom Dia Baixada desta sexta-feira. Hoje comigo, Maxwell Rodrigues, consultor portuário e apresentador do programa Porto e Negócios aqui da Santa Cecília TV, e Nívio Pérez dos Santos, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos. Max, semana que vem você será palestrante em uma conferência internacional sobre portos em Vitória. Qual vai ser o tema dessa palestra? Lembrando que vai ter uma equipe da Santa Cecília TV te acompanhando, não é mesmo? Nathalie, a gente sempre busca desafios na vida, né? E a gente fica bastante grato como situações como essa, até pelo nível dos palestrantes que lá estarão. São palestrantes internacionais. Nós vamos falar sobre automação e o futuro dos portos no Brasil. Mas o que é importante ressaltar é que naquele mesmo momento, nesta conferência internacional, vai ser assinado um convênio entre o Porto de Vitória e a Universidade Federal do Espírito Santo para a criação do primeiro Centro Nacional de Capacitação Tecnológica. Então, assim, muitos portos, a gente está falando isso no último bloco, né, em relação à atividade individual de cada porto e como é que os portos estão se comportando, e esse é um grande exemplo, Nathalie. Porto de Vitória hoje preocupado muito também com essa questão da capacitação, tentando aí e já capitaneando esse processo de transformação para ser um centro nacional de referência em capacitação tecnológica. Por quê? Porque o presidente do Porto de Vitória, o Luiz Cláudio Montenegro, enxerga um futuro que não é um futuro muito distante em relação a essas questões de tecnologia. E é de suma importância preparar os profissionais que ali estão para atuar no Porto de Vitória e também em outros portos. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença para aquela região. Aliás, poderia ser um modelo implantado aqui, né, Nívio? Eu acho que algumas universidades aqui já oferecem um curso de capacitação para alguns setores portuários, né? Nós tivemos reunido na área de despacho, nós tivemos reunido com o inspetor da Alfândega do Porto de Santos e com algumas universidades, onde nós pretendemos aí implantar mais alguns cursos de capacitação. Hoje você tem o chamado operador econômico autorizado. É um curso, é uma prova onde você se capacita a ter, digamos, um livre passagem em outros países, porque o OEA, na verdade, é um sistema que vem da OMA, a Organização Mundial das Aduanas, da OMC, é o chamado livre comércio. Na verdade, o livre comércio, ele tem que ter celeridade e agilidade. E para que se tenha isso, você trabalha com um sistema chamado análise de risco. E você passando por essa prova, digamos, você tem um número menor de cair numa malha fina, que é a chamada análise de risco. Que a Receita Federal hoje, a aduana já trabalha com isso. 92% dos processos, eles saem sem a conferência física, por conta dos scanners, que já verificam as mercadorias, e por conta de um histórico da empresa, do despachante aduaneiro que faz o despacho aduaneiro. Então, nessa análise de risco, o governo consegue concentrar a sua fiscalização no que realmente é perigoso, no que realmente pode trazer problema para o Brasil. O restante, por histórico, ele sabe que não vai trazer problema. É um caminho sem volta, né, Max? Eu acho que quanto mais a gente investir em qualificação, quem ganha é o país, né? É a economia do nosso país. E é fundamental, a gente precisa transferir conhecimento lá para a ponta, a gente faz isso muito pouco aqui. A gente sabe que existem aí cursos de capacitação em algumas universidades, mas aí isso ainda é bastante tímido. A gente tem aí funções e disponibilidade e oferta para algumas posições que a gente não tem esse volume de capacitação que é necessário. E aí eu vou voltar ao incremento ali que eu mencionei da questão do Centro Nacional de Capacitação Tecnológica. Né? Então nós estamos falando em tecnologia. Por exemplo, nós sabemos hoje aí que em São José dos Campos nós temos ali um grande polo de capacitação tecnológica. E aí eles trabalham o desenvolvimento para o incremento de tecnologia, por exemplo, nos carros.
né? Então eles não estão preocupados em fabricar o carro, é o que eu sempre menciono, né? Aqui no Brasil é impressionante, quando a gente quer comprar um carro, os grandes órgãos, né, principalmente a iniciativa pública, ela se apropria aí das universidades federais para poder fazer um projeto de engenharia e desenvolvimento de um veículo. Isso não precisa, já tem fábricas extremamente capazes no país com muita engenharia desenvolvida para isso. E tem também competência para dar continuidade, né, ao atendimento aí de pós-venda, né, ou seja, manutenção, peça e assim sucessivamente. Quando você desenvolve um carro só seu, você não tem toda essa política, perdão, e esse mercado por trás. Então, o que nós precisamos fazer é potencializar cada vez mais este segmento. Por exemplo, como é em São José dos Campos. Ter aqui um centro de capacitação tecnológica que seja capitaneado aí para fazer alguns tipos de serviços que são necessários para o Porto de Santos e que muitas vezes nós nos utilizamos aí do conhecimento internacional. É importante o conhecimento internacional? Claro. Sem dúvida. Você vai fazer um benchmarking, você vai lá, você conhece, se aprimora, traz esse conhecimento para cá e faz a implementação. Sem ter, novamente, aquela questão, e principalmente a palavra que eu não gosto muito, que é a tropicalização dos problemas, né? Então, assim, a gente compra plataformas internacionais que se utilizam em todos os portos do mundo, funcionam em todos os portos do mundo, e aqui no Brasil nós exigimos que essas plataformas acabem naturalmente se adequando à nossa realidade, o que é um erro bastante grande. Eu sempre menciono que o processo ele deve seguir primeiro infraestrutura, processo e depois sistema. Aqui no Brasil a gente compra o sistema, né, para tentar analisar o processo, para depois ver se a gente tem infraestrutura para fazer. Então isso são questões que a gente precisa repensar. Esse já foi assunto no seu blog, no Santa Portal? Esse já foi, um dos assuntos do blog e um blog que está sendo bastante visualizado e comentado também, porque eu acho que a Santa Cecília, Nathalie, vou ser bastante franco, Nível, ela vem se preocupando bastante com essa questão da relação Porto-Cidade. E a gente também vem dando nossa pequena parcela de contribuição nesse sentido. E esse espaço que a Santa Cecília abre para o Porto, eu acho que o Nível também é testemunha disso, a gente nunca teve na nossa região, a gente nunca teve aqui um espaço com a mídia, principalmente com o telespectador que está em casa, para que conheça um pouco mais a atividade do despachante aduaneiro, os desafios, o que está sendo planejado para um futuro não muito distante também. Então, isso é muito importante. E o blog é mais uma ferramenta para a gente poder comunicar e comunicar bem com todos os telespectadores que ficam em casa. Da próxima vez que você vier, eu vou anunciar que você é consultor portuário, apresentador do Porto Negócio e blogueiro do Santa Portal. Pai e marido também. Nas horas vagas, sobra tempo. Ficha completa, né? Ficha completa. Nível, como é que o Max bem colocou essa questão de dar informação, levar informação e buscar a aproximação dessa relação Porto-Cidade, que é muito importante e que hoje eu acredito que seja também um dos grandes desafios, né? Eu acho fundamental. A questão de uns 6 meses atrás, eu dei uma palestra numa universidade e para 300 estudantes, mais ou menos. E, pasmem, a maioria não sabia como funcionava o porto. Eles não tinham ideia do que é um motoreiro, por exemplo, que pilota um guindaste, qual era a função do despachante aduaneiro e a responsabilidade, a Receita Federal, como funcionava o serviço dos auditores fiscais, um terminal, como é que ele era constituído. Então, eu acho que isso é importante, esse espaço que você tem aqui às sextas-feiras é bom porque a população começa a conhecer um pouco do Porto de Santos. E eu diria que essa relação entre Porto e cidade é fundamental. Hoje o Porto de Santos digamos, é o carro-chefe da economia do país. Eu acho que isso é fundamental, nós temos que implementar, criar novos métodos, como o Maxwell disse, tecnologia. Com tecnologia nós aumentamos a nossa produtividade, nós aumentamos a nossa receita e todo mundo está ganhando, porque o dinheiro ganho aqui é gasto aqui. Então a cidade melhora, o estado melhora, todos temos um ganho. A roda gira, né? Exatamente. Por isso que eu acho importante se falar do Porto, discutir tecnologias, como o Maxwell falou, o que funciona, o que não funciona, o que nós podemos melhorar. Eu acho que os líderes têm que se reunir para discutir isso. Eu digo discutir e colocar em prática. Não só discutir, né? Eu participo de vários eventos e muitos se falam há 20, 30 anos e até hoje não foram colocados em prática. Então eu acho que isso aí atrasa o desenvolvimento do Porto.
Nosso tempo acabou, o pessoal da minha produção já está me avisando para eu encerrar o programa. Nívio, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Nathalie. Sempre que precisar, estarei aqui para falar um pouco sobre o porto, sobre os despachantes aduaneiros, sua função, sua responsabilidade. Max, muito obrigado pela tua participação e espero vê-lo em breve novamente aqui na nossa bancada. Eu que agradeço, Nathalie. Semana que vem a gente volta com informações aí em relação ao Porto de Vitória e vamos trazer informações aí exclusivas também para você e para o Bom Dia Baixada. Eu vou cobrar, hein? Pode cobrar. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça que amanhã, às 8 horas da manhã, tem estreia aqui na Santa Cecília TV. É o programa O Guru com Robério Ogum. Tá imperdível. Eu volto na segunda-feira. Bom fim de semana.